Me chamo Kleber, sou de Magalhães Florentino, sou aluno concluinte do curso de Engenharia Mecânica da Universidade de Santa Amaro. Venho, através desse, apresentar o estudo sobre a viabilização de baterias de veículos civis em veículos militares blindados de combate, através do professor orientador José Francisco de Camargo Barros Júnior. O objetivo principal, o objetivo geral do presente artigo é produzir um relatório que constitui os itens necessários para a aplicação de baterias de uso civil em veículos militares blindados, baseados em preceitos de gestão de risco, mantenabilidade, confiabilidade, segurança e na observação das normas 1000 STD. Os objetivos específicos aí são realizar um relatório contendo os resultados dos testes realizados nas baterias, aplicar uma metodologia de teste que abarca as necessidades do objetivo geral, conhecer a demanda elétrica do veículo e utilizar os preceitos normativos internacionais consolidados no campo militar. O que são esses preceitos normativos internacionais? Nada mais é, resume-se, nas normas 1000 STD. O presente estudo foi viabilizado por meio de uma pesquisa experimental tecnológica que, conforme em 2004, é um tipo de pesquisa para viabilizar a descoberta de novos materiais, componentes, métodos e técnicas. Então, a metodologia aplicada foi a pesquisa experimental tecnológica, cujo autor Jung, em 2004, descreve como uma pesquisa capaz de você experimentar novos materiais, componentes, métodos, técnicas para novas aplicações, processos. Tá? Então, a princípio, essa foi a metodologia. O veículo Leopard 1A5BR tem as seguintes características. Esse slide aqui demonstra bem as diferenças dos requisitos militares. Né? O que são os requisitos militares? Os requisitos militares, eles praticamente vão abranger os objetivos comerciais, os requisitos militares e os requisitos adicionais. Então, na primeira coluna aí, temos os objetivos comerciais, que são as baterias que nós compramos ou adquirimos no mercado normal. E temos os requisitos militares, posteriormente, e os requisitos adicionais. Pegando todos esses requisitos, isso, resumidamente, é o padrão militar, pedido para a empresa mostrar um pouco como funcionava o processo dela, etc e tal, e nós gostaríamos, primeiramente, de fazer uma avaliação qualitativa e quantitativa. Só que a empresa não mandou nada sobre o processo de fabricação das baterias. Né? O que sabe-se é que a norma utilizada para a fabricação de baterias é a NBR 15940. Tá? E diante disso tudo aí, a empresa nos apresentou dados qualitativos que basicamente abarcavam certificações que ela utilizava, né? Como o Seulimetro, certificação do Instituto de Qualidade Automotiva, certificado ISO 9001, que é gestão de qualidade, o IATF, para gestão de qualidade na indústria automotiva. Então, ele mostrou para nós parâmetros qualitativos e não quantitativos, como uma amostra estatística de quantas baterias, por exemplo, não ficaram seladas em um número X total de baterias, tá? Então que representaria um índice de falha a cada 100 baterias, por exemplo. Então isso não foi apresentado para nós, esse controle de gestão de qualidade. Então os testes que nós realizamos aí foram os testes estáticos, né? Que é basicamente testes em circuito aberto, e que são medições realizadas diretamente nos polos positivo e negativo da bateria, e teste pH, numa amostra de uma bateria que nós encontramos que apresentava líquido em cima, nós concluímos que esse líquido era o ácido que tinha vazado. Isso não pode acontecer conforme uma norma de fabricação 1000 STD, que descartaria o uso do produto já na fabricação. Por isso que nós pedimos anteriormente um controle de qualidade da empresa lá, que não nos devolveu esse controle de qualidade. Os testes estáticos aí
Então, o resultado é que, por exemplo, na medição dos polos da bateria, nós tivemos aí uma descarga na bateria em questão da empresa X, muito acentuada, né? Uma taxa de descarga maior do que uma bateria que nós tínhamos tirado do carro, um conjunto de 8 baterias, 8 para 8 foram comparados, né? E esse conjunto de 8 baterias que foi retirado do veículo, que é a bateria GNB, ela teve uma descarga muito menor. Você pode observar que a rampa dela não sofreu tanto declive quanto a rampa da bateria em teste. Então, aí. E outro foi um vazamento de eletrólito, aí nós detectamos, né, que é algo que não poderia acontecer conforme as normas de fabricação 1000 STD. Esse procedimento de teste também nós realizamos procedimentos de teste dinâmicos, né, que tem todos os passos aqui. Tá? E o interessante do procedimento de teste dinâmico é que o carro tinha que dar uma volta na pista, o veículo, né? Tinha que dar uma volta na pista e a cada ponto da pista ele dava um giro técnico da torre, parava, usava frenagem. E antes de tudo isso, foi utilizado o computador de bordo do veículo para ver como estava o estado dos componentes, dos módulos eletrônicos, para ver se não tinha afetado, né? Então nós fizemos esse teste aí. A empresa gerou o relatório aí, no relatório aí foi verificado que a tensão de carregamento que seria necessária para esse conjunto de baterias era menor do que a tensão que o alternador do carro fornecia. Então, isso é outro motivo que diminui a vida útil da bateria, que causa sulfatação na bateria, né? Então, os resultados do teste aí, no parecer nosso, de não conformidade numerado, foi a incompatibilidade de tensão de carga do veículo, tá? Que ficaria em subtensão aí, sendo que o alternador ele gera 28,5, onde que era necessário aproximadamente 29, com 5 de tolerância. A impossibilidade de adequação do veículo, né, que é um custo muito caro, quem teria que se adequar não é o veículo, é a empresa que fornece o equipamento, né, não o veículo, porque isso é inviável, mexe numa série de projetos aí do veículo, e então se torna muito caro. Inconformidade no atendimento das normas 1000 STD, como nós vimos nas comparações aí, aquele vazamento de eletrólito, tá? E posteriormente também foi feito um teste de selagem, a empresa não detectou, mas enfim, aconteceu esse vazamento. O ciclo de vida fica menor da bateria, né? Maior perda de carga de circuito aberto, conforme o teste efetuado, que é um indicador interessante aí que nós achamos, né? A relação de custo-benefício insatisfatória para aquisição, tá? Porque se tem um tempo de vida útil 30% menor, então é muito melhor continuar importando ainda, né? Que era o objetivo, né? Que era nacionalizar para evitar os custos logísticos de importação, né? E que encarece muito a bateria, né? Que vem da Europa, que no caso é a GNB e a Self, né? A detecção e coleta de provas de vazamento eletrônico objetivo por testagem de pH. Então aí nós concluímos que a empresa deverá se adequar para atender as exigências operacionais, né? E também concluímos que é inviável o veículo militar adequar para receber essas baterias aí, não tem fundamento, né? É uma coisa muito cara, inviável, mexe com muitas partes do veículo, tá? Módulos eletrônicos, sendo que o veículo possui mais de 40 módulos eletrônicos, alternador, enfim. Então foi descartada essa possibilidade. As referências aí que nós usamos, tá?